Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Aline do canal Clarinha e hoje nós vamos falar sobre um homem que teve uma das maiores transformações, uma das transformações mais impressionantes da história. Tudo começou quando Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João e ainda outros 2 discípulos estavam às margens do Lago da Galileia. Isso aconteceu depois da ressurreição de Cristo. Nessa ocasião, Pedro disse que iria pescar e os outros discípulos disseram que também iriam. Mas eles não conseguiram pescar nada naquela noite. Porém, quando foi amanhecendo, eles notaram que havia alguém na praia. Na verdade, era Jesus, mas eles não sabiam que era ele. Então Jesus pergunta se eles tinham pescado alguma coisa e eles respondem dizendo que não tinham conseguido pescar absolutamente nada. Então Jesus diz: joguem a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe. E eles fizeram exatamente isso. E a quantidade de peixes foi tão grande que eles não conseguiam puxar a rede novamente para dentro do barco. Aí que João diz: é o Senhor Jesus. E quando Pedro ouviu isso, ele vestiu a capa e se atirou na água. Lembrando que a história de Jesus com os discípulos também começou às margens do Lago da Galileia. Foi assim: alguns anos antes, Jesus estava na praia da Galileia e havia uma multidão em volta dele. Eles estavam ali para ouvir a mensagem de Deus. Foi quando Jesus reparou que havia 2 barcos perto da praia. Os pescadores tinham saído deles para lavar as redes. Então, Jesus entra num dos barcos, o barco de Simão, e ele pede para ele se afastar um pouco da praia. Ele senta no barco e começa a ensinar a multidão. Quando ele acabou de falar, ele disse para Simão Pedro levar o barco para um lugar onde o lago é bem fundo e ali jogar as redes para pescar. Então Pedro, que é um pescador experiente, explica que ele passou a noite tentando pescar ali, que eles já haviam se esforçado durante a noite toda e não tinham conseguido pescar nada. Porém, como era o Senhor que estava ordenando, ele obedeceria. E ele então joga as redes. E assim eles conseguiram pescar tantos peixes que as redes estavam quase se arrebentando. Fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que eles viessem ajudar. Eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes e os barcos quase afundaram. E quando Simão Pedro finalmente se deu conta de tudo o que havia acontecido, ele se ajoelha diante do Senhor e diz assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. E todos ficaram admirados com a quantidade de peixes. Então Jesus disse para Pedro: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Você vai ser pescador de homens. Então, eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Mas voltando ao momento após a ressurreição, naquele mesmo lago, na Galileia, quando eles saíram do barco, viram uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Então Jesus disse para eles trazerem alguns peixes que eles acabaram de pescar. Então Simão Pedro sobe no barco, arrasta a rede para a terra e ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim não se arrebentou. E Jesus então convida eles para comer. Mas ninguém tinha coragem de perguntar quem ele era, de confirmar que era realmente Jesus. Mas eles sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. Lembrando que antes da morte de Jesus, ele teve uma conversa seríssima com Pedro. Em Lucas 22, de 31 a 34. Jesus continua: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor.
Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então aqui, Jesus anteviu o que acabaria acontecendo com Pedro, quando ele foi levado até a casa de Caifás, o sumo sacerdote da época. Ali estavam reunidos alguns líderes judeus e alguns mestres da lei também. Enquanto os outros discípulos haviam fugido, como Jesus também havia predito, Pedro havia seguido Jesus de longe, até o pátio da casa do sumo sacerdote. Ele entrou e sentou, para ver como tudo aquilo terminaria. Ele estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chega. E ela disse assim: você também estava com Jesus da Galileia. Podemos ler o que acontece em Mateus 26, de 70 a 75. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que é que você está falando. Depois foi para a entrada do pátio. Outra empregada o viu e disse às pessoas que estavam ali: ele esteve com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Foi assim, no momento mais difícil, Pedro nega Jesus, jurando que está dizendo a verdade. E é por isso que Jesus acaba tendo essa conversa com Pedro. E aqui nós estamos voltando para a ocasião em que Jesus ressuscitou e está com seus discípulos na segunda pesca maravilhosa, quando ele novamente ordena que seus discípulos lancem as redes e eles pegam aqueles 153 peixes. Começa no versículo 15. Lembra, Jesus já estava na praia e ele já estava preparando os peixes e pães. Então, quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então, Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Fato é que Pedro foi totalmente transformado, num dos arcos mais impressionantes de toda a história. Tanto que depois que Jesus ascendeu aos céus, lá no episódio de Pentecostes, Pedro se levanta e começa a explicar sobre Jesus para uma multidão. Esse Pedro já não tem mais medo de ser preso. Na verdade, depois disso, ele acaba sendo preso diversas vezes. Mas ele nunca mais negou Jesus. Mesmo diante dos mesmos homens do Sinédrio que haviam mandado espancar Jesus, ele nunca mais o negou. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, comentar também e compartilhar o vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.